Bom dia! Está começando o programa da Fundação ProRim. A febre é uma resposta do organismo quando algo não está correto. Existem vários tipos de termômetro e maneiras de se medir a temperatura. Dr. Marcos Vieira explica um pouco melhor sobre esse ato que está no cotidiano de todas as pessoas. Todos nós já tivemos alteração da temperatura corporal. Dr. Marcos, o que vem a ser de fato febre, tá? E o que na realidade é uma alteração, uma febrícula, por exemplo? Vitor, febre é quando nós medimos a temperatura e nós temos uma temperatura acima de 37,8. Temperatura anormal, considerada febre, é acima de 37,8. Uma temperatura acima de 37,6, nós já temos que ficar de olho, uma maior atenção, porque é uma febrícula. Então, o importante é nós sabermos assim, febre, temperatura anormal, algo está acontecendo. Nós temos que ficar de olho. Nosso organismo está definindo uma situação de risco para a gente. Isso pode ser uma doença ou um quadro só passageiro. As crianças podem ter um quadro febril, temporário, de 1 a 2 dias, secundário a um quadro viral, a uma gripe, isso ser passageiro e nada mais. Os adultos também da mesma forma podem acontecer. Quem já não teve um quadro gripal, um resfriado, em que tem febre, mal-estar, dor muscular, e isso depois passa. Por isso, a avaliação por um profissional adequado na persistência da febre, mais de 24 horas, ela tem que existir. Por quê? Porque uma febre ela pode só ser um sintoma simples, mas ela pode ser um quadro que necessita de uma antibiótico terapia, por exemplo. Um quadro inicial de pneumonia, um quadro inicial de uma simples amidalite ou um quadro mais grave, de uma doença que a pessoa venha a ter febre todos os dias. Então, uma febre todo dia no final da tarde. Tem um pico de febre, 38 graus e mais nada. E aí começa a emagrecer, né? Perda de peso, fraqueza, anemia, e a pessoa pode ter uma doença séria e ser só avaliada por um pico febril diário. Deve ser investigado pelo seu médico especialista, pelas pessoas que o paciente tem confiança. É fundamental isso, Vitor. Então, nós não podemos achar que a febre é só algo simples. A febre é uma resposta do organismo. Já dá um sinal de que, opa, tem alguma coisa acontecendo. É isso? Isso. Então pode ser simples, mas pode ser sério. Doutor, no caso, por exemplo, das crianças, a criança, no caso, ela está em franco desenvolvimento. Os órgãos estão se desenvolvendo, sistema imunológico também. Até onde deve-se, por exemplo, entrar com terapia medicamentosa, por exemplo, no caso de uma criança? 37, 37,5, isso é considerado já uma febre? Ou no caso, por exemplo, deve-se deixar o próprio organismo ir respondendo a esse estímulo? Uma criança ela pode ter quadros muito mais sérios por um início de simples febre. Por exemplo, as meningites. Começa com um quadro febril, simples, e isso evolui com um quadro gripal e é uma meningite viral que deve ser tratada e acompanhada por um especialista. Ou uma meningite mais séria, né, bacteriana, que pode levar a criança até a morte, deve ser avaliada rapidamente. Então, uma criança com mais de 24 horas de febre, ela tem que ir ao hospital. Outra questão, no caso febril, então, por exemplo, doutor, o uso de toalha molhada em água fria, banho gelado, as compressas, isso realmente funciona? É correto? Diminui a temperatura, os banhos de imersão com água morna, né, ou com água até mesmo um pouco mais fria, temperatura ambiente que nós falamos, ele pode diminuir em até 0,1, 0,2 graus a temperatura. Então, é válido no momento de febre alta, quando você já medicou a criança, o paciente, até mesmo o adulto, fazer um tipo de compressas frias nas axilas, no tórax e até mesmo na região inguinal. Agora, o que nós inicialmente podemos fazer é utilizar as medicações como o paracetamol, conhecido como Tilenol, ou a dipirona, Novalgina. Isso tudo daí
deve ser avaliado pelo médico. Sempre que nós vamos avaliar uma temperatura, é importantíssima a utilização do termômetro. Então, tem que ser utilizado de uma forma correta. Então, um termômetro ele tem que estar corretamente calibrado, tem que ser comprado um termômetro que tenha a certificação do Inmetro, e tem o termômetro digital e o termômetro de coluna de mercúrio. Também temos os termômetros digitais que são usados diretamente na orelha para avaliar através da temperatura da membrana timpânica. Isso são utilizados mais em crianças, né? Este termômetro é um termômetro digital. O ideal é que ele fique 3 minutos na região axilar do paciente, para que nós possamos ter a verdadeira temperatura do paciente naquele momento. Temperaturas acima de 39 graus colocam a criança em risco de uma crise convulsiva secundária à temperatura. Então nós temos que fazer medicações e diminuir a temperatura dessa criança para evitar isso, né? Nós não podemos aceitar uma temperatura alta. Nós temos que ir atrás da causa desta temperatura elevada. Este é o ponto fundamental de auxílio ao paciente. Então, no caso, ela deve monitorar a temperatura até que essa temperatura volte ou que reverta o quadro clínico, não é isso? Isso. Então, comecei hoje o remédio. Se depois de 1 dia, 2 dias não adiantou, não melhorou, eu tenho que voltar ao médico. Isto é o tratamento em conjunto. Não é só o médico quem trata o paciente. O tratamento é um tratamento entre o médico e o paciente, né? É fundamental isso. Todas as pessoas devem procurar ter um termômetro na sua casa, visto a importância que nós mostramos aqui de você saber a temperatura e saber monitorar o tratamento de algum tipo de problema que você está tendo. Então é fundamental que vocês procurem ter o controle da temperatura enquanto se tratam e tenham um termômetro adequado nas suas casas.